O que significa INRI? Era isso que estava escrito na cruz? INRI é uma sigla para uma frase em latim que significa Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Essas palavras foram escritas em uma placa que foi colocada na cruz de Jesus. A sigla INRI não foi escrita na placa original, mas é usada em imagens da crucificação, provavelmente para poupar espaço. INRI vem da expressão em latim, Iesus Nazarenus Rex Iudeorum. Isso significa Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Em latim, a letra I é usada em vez de J. Pegando na primeira letra de cada palavra, ficamos com INRI. A acusação contra Jesus, quando uma pessoa era crucificada, era normal escrever o motivo de sua execução em uma placa, para que todos soubessem que esse crime tinha um castigo sério. A placa na cruz de Jesus indicava o crime pelo qual foi morto. Os líderes dos judeus tinham condenado Jesus por blasfêmia contra a lei de Deus, que todo judeu deveria cumprir. Mas eles estavam debaixo do domínio romano nessa altura, e como os romanos não seguiam a religião judaica, precisariam de outra acusação para condenar Jesus à morte. Por isso, acusaram Jesus de rebelião contra o Império Romano. Pilatos interrogou Jesus e viu que a acusação era sem fundamento. Mas os líderes dos judeus insistiram que Jesus estava se chamando de Rei dos Judeus. Isso era um desafio ao poder de César. Defender Jesus seria o mesmo que se rebelar contra César. João 19, 12 a 15. Apesar de saber que não era verdade, Pilatos sabia que essa acusação era perigosa. Por isso, ele permitiu a crucificação de Jesus, um castigo reservado apenas para os piores criminosos ou rebeldes. Descubra aqui mais. Como foi o julgamento de Jesus? INRI e a placa na cruz de Jesus. Pilatos mandou escrever a acusação contra Jesus em uma placa. A acusação foi escrita nas 3 línguas comuns da região, latim, grego, aramaico. Assim, todos poderiam entender o que estava escrito. A acusação era que Jesus era o Rei dos Judeus. Os líderes religiosos não gostaram disso, porque parecia que ele tinha sido aceito como rei pelos judeus, e queriam que fosse mudado para ele dizia ser o Rei dos Judeus. João 19, 20 e 22. Mas Pilatos não alterou o que havia escrito. Veja aqui, Jesus falava que língua? Para Pilatos, essa inscrição provavelmente era uma forma de mostrar ao povo o que aconteceria se eles se revoltassem contra Roma. Mas o que estava escrito era uma verdade muito maior do que ele imaginava. Jesus era mesmo o Rei dos Judeus. Ele era o Rei prometido por Deus para salvar o mundo e estabelecer o reino de Deus. E sua morte na cruz era uma parte essencial desse plano. O que estava escrito exatamente na placa? Nos relatos dos 4 evangelhos, as palavras na placa na cruz são ligeiramente diferentes. Mateus 27:37. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Marcos 15:26. O Rei dos Judeus. Lucas 23:38. Este é o Rei dos Judeus. João 19:19. Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus em Rii, vem da versão do Evangelho de João. Provavelmente o que aconteceu foi que cada um dos evangelhos registrou uma parte da inscrição, em vez da inscrição completa. Ou então, as versões nas 3 línguas diferentes podem ter sido ligeiramente diferentes. A inscrição completa pode ter sido algo como: Este é Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus.